abro, aparece o Regis Tadeu falando mal de um álbum que eu adoro. Porra, meu, entendeu? Dane-se o Regis Tadeu, sabe? Você está ouvindo Redação Desconecta. Fala aí, Desconecta, tudo numa boa? Tá começando mais um Redação Desconecta, o seu podcast semanal que vai ao ar todas as terças-feiras aí no seu canal do YouTube. Cara, siga a gente no YouTube ou então pelo seu agregador de streaming. Cara, eu adorei essa palavra, Afonso, agregador de streaming favorito. Você vai lá e escolhe. É muito high-tech, né, cara? Você vai lá, escolhe, tá fazendo uma caminhada, tá fazendo seu café, tá trabalhando, tá no trânsito, coloca lá pra ouvir a gente e a gente toda semana faz um bate-papo aí sobre um disco importante pra música brasileira, né, cara? E hoje, cara, eles já foram considerados aí salvadores do rock and roll, será? A maior banda desde o rock, desde os Rolling Stones, ou então a segunda vinda do Velvet Underground. Isso é e não é? Ou será que não é? Ou será que é? Bom, isso a gente vai discutir agora, né? Em 2001, cara, a gente tava num momento em que o rock alternativo tava passando por um momento transitório, né? Então a gente vinha daí de um ano que teve um movimento grunge, que a gente sempre fala aqui, né, Afonso? O movimento grunge. E aí na sequência veio um monte de coisa esquisita aí pela frente. E em 2001 surgem esses garotos aí, que então, como eu falei, será que são considerados os salvadores do rock and roll? Hoje a gente vai falar sobre o disco de 2001 do The Strokes, o Is This It? E para abrilhantar essa mesa, não é nem redonda, né, cara? É mais ou menos, fica num triângulo invertido aí, né, cara? Funil de vendas, pirâmide de Maslow, que é o contrário, sei lá. E nós estamos aqui com o Marco Leis, do My Life on Wax. Cara, se você ainda não sacou qual que é, cara, entra no Instagram aí e segue o Marco, o My Life on Wax, que é bem legal o Instagram dele, cara. São vários vídeos aí durante a semana falando sobre um álbum específico e é bem intuitivo, vídeos curtos, mas bem legal de ver, cara. Marco, cara, que legal poder contar contigo hoje. Inclusive, meu, a ideia desse podcast partiu dele. Quero parabenizá-lo por isso, porque a gente tava esquecendo do Is This It aqui, meu. Show de bola, meu amigo. É um prazer estar aqui, é um prazer falar de música, é uma coisa que eu gosto bastante, sempre me identifiquei a vida inteira. Sou um cara muito eclético, gosto de coisa bem... Consigo escutar músicas extremamente diferentes no mesmo dia. E fico muito feliz de ser convidado para participar aqui e falar desse álbum, que realmente é um álbum muito interessante de ser falado pelo contexto que ele abrange e tudo que ele proporcionou após o seu lançamento em 2001. Show de bola. E junto comigo aqui já nosso sócio, né, Afonso Scherer, 13 horas para frente aí, é o Afonso Scherer do futuro. De volta novamente, Afonso. Futuro. Pô, prazer mais uma vez aí, tá? Sempre que... Dessa vez eu me convidei, né? É verdade. Se escalou. Dessa vez eu me escalei, removi o Marcelo da live. Isso aí. Né? Tomei o lugar. Né? Eu mandei um memorando interno para ele, quase assim, segunda-feira você tá de folga. Ele, de forma quase autoritária, né? É verdade. Pô, prazerzão tá mais uma vez. Tá primeira vez aí com o Marco. Falando desse álbum, que é um álbum que, cara, como eu sempre falo aqui, eu fui eu não fui um adolescente, né, nos anos 90, eu era uma criança nos anos 90. E esse álbum do Strokes, cara, marcou muito pra mim, porque eu já tava conhecendo muita coisa do punk ali e tal. E esse rock alternativo, esse rock indie pegou muito pra mim na época do colégio e tudo mais. E, porra, a MTV me moldou muito ali, né? A MTV do Brasil, que era totalmente diferente da porcaria que era a MTV dos Estados Unidos, a MTV aqui do Brasil era absurda, assim, né, cara? Com qualidade, coisas diferentes e tal. E o indie rock sempre esteve presente na MTV,
E a virada dos 2000 ali foi incrível, né, cara? A quantidade de bandas boas que teve. E esse álbum foi, sem dúvida nenhuma, um marco, com perdão do trocadilho aí com o Marco, nosso convidado. E foi um marco, né, cara? Foi um marco, cara, pro rock. Eu sempre fujo desses rótulos de a salvação, e eu não acredito num salvador, né? Então eu acho que foi importante pro movimento, sim. Tinha muitas bandas que faziam parte desse movimento ali, principalmente em Nova York ali, né? Mas o Strokes, com muito trabalho, com muito talento, com muito dinheiro envolvido, conseguiu aí tomar a frente desse movimento e foi um álbum incrível, cara. Eu gosto muito. E aí, Marco? Onde você estava em 2001? Cara, eu lembro de saber desse álbum aí pela... Eu lia bastante resenhas, assim, da Rolling Stone. Eu não lembro se em 2001 ainda tinha Bis. Eu sempre comprei Bis também. Era Show Business, Show Business, né? E eu lembro que também eu lia sempre a Veja. E a revista Veja, nas últimas páginas, tinha sempre uma indicação, um lançamento. E eu acredito, não me falha a memória, eu acho que foi na Veja que eu fiquei sabendo. E naquela época, em 2001, eu já estava numa vibe assim que eu tinha comprado uns CDs, mas eu já não estava comprando mais tanto porque estava entrando a DSL, né? Lembra da DSL? Internet que já não era mais discada, era com banda larga. E aí então tu tinha possibilidade de baixar, já não tinha mais o Napster, era outras plataformas. E eu lembro que eu baixei esse álbum aí na íntegra. E eu tinha lido bastante também sobre aquela cena de Nova York, nos anos 70, naquele livro, acho que foi no mesmo ano até, só que como foi em agosto, eu devo ter baixado esse álbum aí já no início ali, que ele foi lançado, e naquele ano eu tinha comprado, no início do ano, o livro Kill Me Please, que é o Mate-me, por favor, e eu tinha lido ele, assim, eu acho que já umas 2 vezes, porque aquele livro lá, é incrível esse livro. Ele me trouxe muita informação que a gente não recebia, né? A gente tinha dificuldade em ter essas informações, assim, de bandas e de como é que era o contexto. E aí aquilo, uma coisa linkou com a outra, assim, esse álbum, ele mexeu muito comigo porque, óbvio que tu é baseado pelo que tu lê dos releases, das resenhas, né? Mas analisando o que esse álbum, eu acho que realmente eles não foram salvadores, eu acho que eles não inventaram o rock, né? Eles não reinventaram. Eu acho que eles olharam para trás assim e meio que reorganizaram algumas coisas assim para soar meio que novo em 2001, fazendo uma coisa que se fazia lá em 1975. Isso aí, cara. Saca? O próprio Júlio Casablancas, ele fala que ele queria ser uma banda do passado que viajou no tempo pro futuro. Isso aí. E eles foram muito precisos e certeiros nisso aí, né, Marco? E eu acho que eu vou te dizer assim, ó, não foi algo aleatório, não foi algo não pensado, foi pensado. Eu acho que foi estruturado. Porque eu acho que eles viram que lá em 2001, naquela época que nós estávamos vivendo, o mundo ali, todo mundo queria ser grande, todo mundo queria ser gigante, aquelas bandas, né? Não tinha mais, era aquela coisa, não tinha nem tanto... Pode ver que naquela época ali não tinha aquela coisa da guitarra, do negócio, era uma banda que eram umas coisas, tipo... E eu gosto dessas bandas, eu gosto de Linkin Park, eu gosto de todas essas bandas aí. Uhum. Mas esses caras aí, que é o nu metal que chamam, né? Então esses caras aí, eles queriam ser muito grandes, assim. Eu acho que o Strokes fez uma coisa assim que fez ao contrário. Tipo, eles soaram pequenos, né? Eles soaram pequenos, mas eles se transformaram numa coisa gigante. Eu acho que foi basicamente isso daí. E cara, linkando com isso daí, com o que eu falei no começo, né? Então, a gente saiu do grunge, a gente entrou no new metal. O new metal ficou bastante tempo aí, até 2000 por aí vai. Mas nesse meio tempo aí já começaram a surgir esse movimento que é o rock mais alternativo, né? O rock mais do underground mesmo, né?
E tinha um movimento aí, né, que o Strokes também se incluía, se inclui, enfim. Mas eu vejo assim que bandas, por exemplo, como White Stripes começaram a fazer uma coisa diferente, né? Trazer uma sonoridade um pouco diferente. Mas já veio depois deles, né? Sim, pois junto com eles, enfim. Mas o Strokes, cara... Não, pode falar, desculpa. Pode. Não, eu vou depois do Marco, pode falar, Marco. Eu acho assim, eu acho que a gente pode entrar nesse contexto das bandas que vieram depois e também pensar numa situação que eu acho que não é uma questão de influência. Eu acho uma questão de visão de mercado. Também. Isso mesmo. É uma visão de mercado. Mas assim, eu acho que eles trouxeram uma sonoridade que para aquela época não era uma vertente, não era uma... Por mais que tu pegue ali o que vinha vindo do underground dos anos 90, que aí a gente vai para aquela linha que depois amadureceu e se tornou o punk pop, ou pop punk, como tu quiser falar, né? Mas também a gente não pode esquecer daquela cena que tinha em Manchester, né? Que o Oasis e aquelas bandas, o Britpop, que também já estava meio que naquela época ali em 2001, já desgastado e perdendo força. E o que estava realmente bombando, e principalmente nos Estados Unidos, né, de acordo com o que eu li e com o que os diferentes releases de países, de regiões falavam, os Estados Unidos estava meio acomodado com essas bandas aí gigantes mainstream. Já a Inglaterra, o Reino Unido, eles não queriam muito isso daí, eles queriam meio que um resgate, eles estavam meio que esperando uma banda que trouxesse essa reestruturação aí. E também a gente tem que pensar que, como eu falei ali, esse álbum, a banda em si, esse álbum, ele não foi uma coisa não pensada, ele foi de certa forma planejado. E aí a gente volta lá para janeiro de 2001, que a gente tem o EP que eles lançaram, né, no Japão. E é a partir do EP que se cria toda como é que eu vou dizer para vocês, que se cria toda a expectativa. O que vai vir, a gente... Então já geraram uma expectativa gigantesca neles, né, em relação ao EP, e principalmente o lado de lá do Atlântico, a Inglaterra ali, o Reino Unido, que estava querendo essa coisa nova. Então ali saiu aquele EP deles, e isso realmente trouxe eles. Exatamente. Exato. Tanto que eles foram assinar com uma gravadora inglesa, né? Exato, porque foi uma disputa para ver quem que ficava com eles, porque eles lançaram o EP com as 3 músicas lá, The Modern Age, Last Night e Modern Barely Age, Legal. Last Night e Barely Legal, exatamente. E aí, Legal, tipo... Então foi o hype maior desse disco aí, a espera dele, a expectativa dele, não estava nos Estados Unidos, estava na Europa. Perfeito, é isso aí. O rock inglês, ele tem sempre essa cara de conseguir dialogar com as massas, né, cara, com a classe trabalhadora. Eles não são muito de superprodução, eles gostam da coisa mais crua, né, cara? A gente pega lá atrás, desde o rock dos anos 60, aí depois o punk e o Britpop. E quando o Britpop já começou a ficar muito enfeitadinho, já começou a perder a graça pros caras também. E aí veio uma banda de Nova York, né? Lá de Manhattan. Os caras fazendo um som totalmente... Velvet Underground, Television, né? Esteticamente, às vezes parecia com Ramones, é uma coisa... A estética deles também, o próprio clipe da música. Muito, né? O próprio clipe da música Last Night, tu olhava os caras pareciam que tinham vindo de 1977. Total, 1976, cara. Né? Os caras completamente... Cabelo desgrenhado, né? Exato. Por isso que a estética conversa muito com o tempo, que tu vive, né, cara? Então, o jovem que se identificou com aquilo, porra, tinha muita gente deslocada na época com o New Metal, porque já não fazia muito sentido o bermudão e tal, aquela coisa meio do rap, né? E aí, pô, veio os caras voltando ali com estilo mais punk rock, né? Mais 60. Porra, a galera pirou. Eu fui né, cara? Eu já não... Ali pra mim, pô, já fui comprar meu All-Star. Cabeça pra outras coisas. Meu All-Star, meu Por isso que relacionaram eles muito com o Television.
Mas apesar deles mesmo falarem que a fonte deles maior era o Velvet Underground. O Velvet, e aí, se tu pegar o vocal do Julian, ele é muito parecido, assim, na questão de ser despretensioso, né? De ser uma coisa meio desligada, assim, parecida com o Lou Reed, né? Do Velvet. Então tem todo esse contexto aí. Então eles resgataram aquela cena que já vinha do proto-punk, né? No final dos 60, com o Velvet Underground, Nico lá. E aí entrou o CBGBs ali, aquela parte da Bauer, do Ramones, Talking Heads, Television, então Blonde. Ficou muito associado a isso, no Blonde. Exatamente. Total. O que eu queria falar é que você, sobre isso ali, sobre a galera tava, você falou, tá, todo mundo curtindo, mas estava saturado desse som apoteótico, assim, né, tipo de grande arena, com muita parte eletrônica, e os Strokes, quando eles chegaram, cara, eles fizeram um processo inverso, eles simplificaram o negócio. Exato. Né? Então, as baterias eram muito enfeitadas, as produções, o overdub, deles, tudo era exagerado nesse contexto. Não que aqui nesse disco não tenha um certo tipo de produção, porque sim, tem, isso é um assunto até que a gente, se for discutir, assim, vai entrar numa celeuma, mas enfim, né, mas tem produção, já tem um certo uso de autotune aqui em algumas faixas, consegue ouvir bem moderado, mas tem. Mas enfim, essa simplicidade, né, cara? Baixo, guitarra e bateria. E tocando tudo junto, né? Isso, eles entendeu? Tocavam tudo junto. E é um som agradável. E muita coisa num take só, né? Isso, exato. Eles gravavam vários takes, né? Aí selecionavam. Não tinha muita separação. E eu li que eram 8 microfones, cara, que eles tinham. Então eles espalhavam esses 8 microfones aí. Não tinha muito recurso, assim. A própria batera ali, né, cara? Era um no bumbo, um ambiente em cima e um mais no canto ali. Era isso. Over, né? É isso aí. E é isso aí. E capta tudo e vai embora. E eles... Duas guitarras, né? Duas guitarras. Como você fala, né? Na Inglaterra tinha uma banda chamada Star Sailor, né? Que era um quarteto lá de uma cidadezinha também, que era para ser o salvador do momento ali deles lá, do Reino Unido ali, que acabou não pegando muito, assim, não vingou, né? E aí quando chega o Strokes, por isso que quando chega o Strokes, então os críticos de rock, eles falam salvadores do rock. É que eles tinham meio que uma pompa, né? Entendeu? Isso aí. Eles tinhham meio que uma pompa, né? Eles, Nova York, né? O pai do cara tinha descoberto a Gisele Bündchen, né? O pai do cara, dono da agência de modelo Ford, né? Então, tipo... a Elite. Elite. Então os caras tinham essa facilidade, né, cara, por ter crescido lá no bolo, né? De novo, eu friso, não foi despretensioso, não foi por acaso. Não foi de forma alguma, cara. Foi conversado, foi muito conversado. Eu li que o Casablancas conversava muito com o produtor para saber o que poderiam fazer para soar diferente de tudo que estava rolando naquela época. Então foi isso, eles resgataram, eles reestruturaram um som e uma estética. E aí, se a gente for depois num faixa a faixa, a gente vai ver nitidamente que também em cada faixa não tá ali por acaso, assim, é tudo de forma alguma pensado, né? É uma coisa muito bem pensada, não é uma banda amadora que surgiu do nada, assim, não é. Tanto que eles quase o disco quase foi produzido pelo cara que, o cara produziu Pixies, produziu o Foo Fighters, acho que foi o primeiro ou segundo do Foo Fighters e tal. E o Julian, ele é o grande pensador, idealizador, criativo da banda e tal. E ele, cara, toda a estética, toda a sonoridade da banda foi totalmente bem pensada, né, com as referências. Ele fazia os caras estudarem, tipo, Television, o Velvet Underground, ele fazia os caras... tinha que ser aquilo ali, entendeu? A estética da banda, de se vestir, tudo foi pensado pelo Julian, né? E cara, ele quando eles fizeram as primeiras gravações ali e tal, viram que o som tava muito limpo, eles voltaram com o primeiro cara que tava começando a trabalhar com eles no estúdiozinho lá,
estúdiozinho, era um baita de um estúdio lá, né? Um monte de banda foda. Transporterraum. Cara, eu não vou lembrar agora. Eu sei que era um prédio, era um prédio com. Meio que um porão, assim. Mas aonde eles ensaiavam, né, cara? Diz que era um baita de um prédio com um monte de salas e tal. Eles gravaram Angles lá depois, né? 2001, 2011, eu acho. Mas a sonoridade não era aquela que eles queriam uma coisa mais crua, eles queriam uma coisa bem mais simples, bem mais lo-fi, né? E aí eles voltaram, não fecharam com esse produtor foda, assim. E aí, tanto o Gordon Rafael, esse que é o produtor, se tu olhar nos trampos deles, assim, dele nem tem tanta coisa antes daquilo, não tem nada conhecido, né? Eles realmente apostaram no cara pela estética, né, cara? Porque eles era o que eles queriam mesmo. Assim, não foi de forma alguma, né? Como até tu falou ali, acho que no início, não foi falta de dinheiro. Era uma escolha estética mesmo. De forma alguma. E é tipo assim, e uma coisa, não tem problema nenhum na banda dos caras terem granas, né, cara? Terem grana, né? Tipo, os caras tiveram super talentosos, entendeu? Eles souberam fazer todas as oportunidades que eles tiveram, eles souberam aproveitar, entendeu? Eles quiseram fazer uma arte diferente do que estava sendo feita na época. Exatamente, eles foram super competentes no que estavam propostos a fazer, né? É um som mais seco, um som comprimido, é um som, enfim, ele é orgânico, ele é claustrofóbico, ele é um som diferente. Sim. Mais ou menos aí o que o Buzzcocks fazia, né? O Wire também acho que tinha uma produção meio... Muitas dessas bandas... parecido nessa época aí. Massa, eu acho que é mais ou menos esse o caminho. O Wire é foda demais, cara. Foda demais. Pink Flag. Pô, Pink Flag mas eu acho que esses caras aí, como o Buzzcocks, o Wire, eles não eram... Eles eram despretensiosos. Sim. Total. Não era uma coisa... meticulosa, assim, uma coisa, né? Porque aí também a gente está falando anos 70 com 2001, já são 30 anos, né? Então, tipo, e a tecnologia já estava ali, a informação já estava ali, a internet já estava bombando, enfim, são outros tempos, né? 70 e os caras se viravam com o que tinha. Nos anos 70 os caras faziam sem saber o que estavam fazendo, cara. É isso aqui, vamos fazer. Isso aí. E o advento da internet... O advento da internet favoreceu demais, assim, eles souberam usar demais, assim, também, né? Tanto que os primeiros singles deles ali, tipo, tinha revista que disponibilizava de graça os downloads, né, cara? Pra impulsionar o trampo da banda e tal. E aí, pô, o primeiro EP, aí depois ainda eles têm um segundo EP ainda, né? E foi janeiro, acho que já era... junho. Primeiro foi janeiro. O primeiro foi janeiro, o segundo acho que foi junho, né? Aí já tinha. Eu acho que daí o segundo já tinha aquela Hard to Explain, né? O segundo foi Hard to Explain. Que é a última. Que é o último single antes. E a última faixa do álbum. Eu acho que não. Eu acho que não? Acho que não é. Eu acho que não. Eu não lembro qual é a última. Eu escutei ainda hoje, mas realmente eu não lembro. Não é a última. Do Esquisito disso? Do Esquisito mas eu tenho certeza que não é a última. Do Esquisito é Take It or Leave It, não é? Take It or Leave It. Take It or Leave It. Mas isso, aí, então, já é a oitava faixa. Isso. Ela tá bem ali no meio pro fim. Mas aí então já teve o segundo lançamento, né? E aí, pô, aí depois teve toda aquela confusão dos lançamentos, né, cara? De logo depois já virou 11 de setembro. E aí o lançamento... Isso também. Aí teve que mudar, tirar a faixa, mudar a capa. Teve todo uma... Isso, naquela época, em 2001, eu lembro, nós estávamos falando ali antes, né, da compra dos discos de vinil. Naquela época, em 2001, aqui no Brasil, todo mundo se desfazia de disco de vinil, né? Sim, mas esse disco, ele foi lançado oficialmente no dia 11 de setembro em vinil. E essa edição deve ser raríssima e deve ser bem cara, porque nessa tem o New York City Cops. É verdade. Nesse lançamento de 11 de setembro. Mas aí o que aconteceu? Teve o atentado,
E aí é um fato raro na história da música, mas o acontecimento histórico mudou o lançamento e o formato, a capa e o formato do álbum para ser relançado. Porque o CD não ia ser lançado no dia 11 de setembro, só o vinil. Então o vinil foi lançado. Aí teve o acidente, teve o atentado. Com o atentado, cancelaram as vendas, recolheram o que tinha na rua ainda, quem comprou, comprou. E aí depois era para ser no final de setembro e foi para outubro e aí lançaram o CD. Não lembro se lançaram o CD já direto com a capa, com a nádega lá e com a luva, que foi proibida lá. A gravadora acabou achando melhor trocar, né? Outra capa, né? Tem uma outra capa. E aí trocaram por outra capa. Eu tenho inclusive os CDs com as duas capas e tenho o vinil também com as duas capas. Eu prefiro a original, óbvio. Total, com certeza. A primeira, né? Que é aquela capa, com certeza. Pô, aquela capa, né? É icônica, velho. Sim, cara. Eu conheci através disso aí. Claro. Eu consegui pegar... Não é que eu não comprei nem nada, né? Mas quando eu vi a primeira vez a edição física, eu vi com essa capa aí, ó. O pessoal aqui no Brasil foi lançada com essa capa aí, o CD. Com essa capa aí. Com essa capa. Então, eu lembro disso aí quando foi lançado, né? Lembro bem disso aí. Mas até isso, né? Por exemplo, esse detalhe que ninguém previa, enfim, do atentado do 11 de setembro, até isso acaba influenciando na banda, né? De uma certa maneira, assim, porque, tipo, poxa, qual é a música que tirar, não sei o que, entende? Isso aí acaba de uma maneira meio que involuntária também influenciando nesse hype da banda toda aí nesse momento, né? Eu acho que não foi sei lá, se tem alguma negatividade aí, mas eu acho que, tipo, por ter cancelado essa música, a galera fica na expectativa de, poxa, mas por que cancelaram? Vamos atrás disso aí, né? Por pesquisar e tudo mais. Eu acho que na época, eu acho que foi bem ruim para venda, para divulgação, para muita coisa, né? Aquelas semanas posteriores ao atentado. Não sei como seria, se mudaria se não tivesse o atentado, entendeu? Não sei como que seria visto hoje, mas enfim, que teve esse fato histórico aí que acabou alterando o rumo de algumas coisas, e é um fato realmente inédito na música, porque isso aí raramente acontece. Sim. Total. E cara, daí a banda chega e, sei lá, o rock começa a tomar a música, na verdade, nesse momento acaba tendo um outro rumo, né? As bandas viram que, poxa, tinha algo a mais para oferecer, né? E aí isso pavimentou o caminho para, sei lá, cara, se a gente for linkar aqui, começar a falar quantas bandas que foram influenciadas não pelo Strokes, mas tipo assim, como o Strokes foi a porta-voz dessas bandas aí que vieram depois, Franz Ferdinand, Interpol, um monte de bandas aí, né, cara, que tem meio segmento aí, a gente vai ficar aqui, sei lá, até amanhã falando de banda, que tem muita banda que veio depois, né. Teve, inclusive banda que o próprio White Stripes, né, que teve um lançamento que é anterior ainda ao Strokes, né? E na época do primeiro álbum, eu particularmente ali não lembro de ter. Eu fui conhecer o White Stripes no segundo álbum, né? Isso aí remete lá para 1990, tu pegar o facelift do Alice in Chains, que ele foi lançado pré-grunge. Então, tipo, mas depois ele foi visto como grunge, então provavelmente a explosão do grunge alavancou as vendas do facelift, né, e o reconhecimento da banda. Então acho que passa por esse mesmo contexto aí, né? Eu acho que assim, a questão salvaram o rock? Não salvaram o rock. Eu acho que eles não salvaram, não foi sozinho. Eu acho que eles foram um símbolo. Eles representaram o símbolo da mudança. Eu acho que parte daí. Eu acho que eles não são o influenciador de todas as bandas. Eu acho que as bandas já estavam fazendo seus trabalhos. Vamos citar aí, tu falou Interpol, eu acho que Kings of Leon, Arctic Monkeys, The Killers, várias bandas que a gente pensa assim. O próprio The Hives, né? Também é anterior. Libertines, e é isso aí. White Stripes é uma grande referência. Mas eu acho que até o LCD Sound System entra nesse leão aí, cara.
Depois, eu acho que sim, né? Que meio que aquele disco punk ali que veio, né? Ali nos anos 2005 e tal. Mas o que eu quero dizer, assim, eu acho que a gente não pode ser sucinto demais e dizer assim, não, essas bandas não existiriam se não fosse o Strokes. Não, eu acho que essas bandas existiam. Talvez elas não iam ter o espaço que elas tiveram ou a coragem para encarar um estúdio ou uma gravadora. Não teriam se não tivesse tido o que o Strokes fez. Eu acho que as próprias gravadoras viram, opa, ali tem... Dá um caldo ali, vamos engrossar esse caldo aí, como dizia o Curumim, engrossando o caldo do Mocotó, né? Vamos engrossar o caldo do Mocotó aí. Boa. Cara, justamente por isso, né, cara? Porque pela simplicidade, né? A gente já falou isso aqui, mas enfim, eles não, talvez não vieram, sei lá. Eu acho que a grandeza deles, cara, tá justamente nisso, assim, sabe? Enquanto eles podiam deixar de fora várias coisas e diminuir tudo, assim, sabe? Ser mais simples. Isso. Ser mais... menos é mais, né? Essa história do menos é mais, né? Uhum. Mas o disco também oferece, assim, cara, uma maneira que a gente pode interpretar, sei lá, cara, mais urbana, né? Tem um contexto um pouco mais urbano, tem essa parte... Você fala, assim, que ele foi pensado, acho que ele é consciente, assim, da sua própria história, né? Tinha muita gente, principalmente no cenário ali de Nova York, que essa galera, que essa elite cultural de Nova York abraçou ele de uma forma absurda, assim, a galera da moda, a galera das artes, sim, a galera do jornalismo. Porra, tava todo mundo já de saco cheio do New Metal, né, pra falar a verdade. E aí, pô, surgiu uns caras tocando um rock mais simples, uma coisa mais lo-fi, né, mais minimalista e ao mesmo tempo propositalmente crua, propositalmente simples. Pô, a galera abraçou aquilo de uma forma galera das universidades, entendeu? Isso. E eles eram novos, né, cara? Eles tinham 20 anos. Total, então conversou muito. Na real, eles criaram, né? Eles ajudaram a criar um ambiente favorável, né? Um ambiente cultural favorável para que as outras bandas viessem e colocassem o seu trabalho, o seu produto também ali, entendeu? Eu acho que nesse contexto aí, tipo, permitiu que uma nova geração de bandas, assim, de guitarra, uma coisa voltasse... Rock de guitarra tem esse termo, né? Tem, rock de guitarra. Permitiu que o rock de guitarra voltasse ao mainstream. Mas basicamente isso, entendeu? Porque não tinha mais espaço para esse tipo de banda ou de conceito antes ali. Foi uma coisa que foi crescendo, né? No metal ali, com essas bandas como que eu boto lá para trás, Creed, né? Foi vindo e foi trazendo, foi virando gigante, né? E tu vê que eram bandas que não tinham guitarristas assim, né? Tipo, que eram o centro da coisa, né? Era uma coisa meio tipo que a banda toda era tudo muito grande, tudo muito exagerado. Sim, demais. A gente já falou sobre isso. Que nem, pô, eu tenho... Quando surgiu ali a ideia da gente trazer aí o Is This It, tá? Eu tava conversando com um amigo meu, já é mais velho do que eu, ele falou, cara, putz, o Strokes quando saiu foi maravilhoso, porque o New Metal já tava todo mundo de saco cheio, ninguém mais aguentava ouvir o Blur, e aí, Sim. Porra, cara, trouxe uma coisa totalmente nova ali, e a galera realmente abraçou, a galera que tava sedenta pelo rock de guitarra novamente. Sim. A galera, nem o cara do Blur tava mais afim do Blur, que ele lançou o Gorillaz em 2001, né? É verdade. Justamente, né, cara? Ele aguentava mais. Então, tipo assim, o Tom York tava carregando o final dos anos 90 nas costas, assim, sozinho. E todo mundo dizendo que eram os melhores álbuns de rock da história. E aí, porra, velho. Eu nunca fui muito a favor, mas cada um. Porque exatamente, não. Tipo, lista de melhores, as bandas da vida. Cara, eu sempre fujo disso aí, porque as minhas sempre mudam de uma semana pra outra. Nem falo. Eu postei essa semana, acho que faz umas 3 semanas ou 4 que eu postei desse disco que a gente tá falando agora, né? E levei sapatada dos caras aí, cara, porque eu falei do no metal, aí tu mexe no dodói dos caras, né? Os caras são... vai mexer com...
Um true, né? Eu adoro. Eu adoro comprar Isso essas você pegou brigas. Isso que você pegou Eu argumento, eu falo, tipo, cara, claro. Pior seria se você tivesse mexido com o roteiro mais eu postei ali o Black Album agora, antes de ontem, 3 dias atrás, do Metallica, aí veio as viúvas do Thrash Metal brigar comigo. Isso aí, sempre digo, assim. Porra, meu, tu é viúva do Thrash Metal, cara. Porra. Sempre vai ter. Vai postar um disco de Sepultura com o Derek Green, o cara fala assim, né, Sepultura acabou. Vai, isso aí, porra. Entendeu? Mas eu tô só celebrando o aniversário do disco, cara. Isso. Porra, exatamente, cara. Eu vou dar algumas informações aqui. Eu, às vezes, tipo assim, às vezes, cara, eu tô no meu Instagram, no meu perfil, dando a minha opinião. Porra, velho, por que tu tem que vir te meter, velho? Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa que aconteceu comigo esses dias atrás? Aconteceu comigo esses dias atrás. Foi engraçado, porque é uma dessas listas que tu compartilha assim no Stories, tipo, 5 discos que mudaram a sua vida, né? Aí eu fui lá e coloquei 5 discos internacionais. O cara veio e falou assim, porra, sei lá, fascista, sei lá, cadê a música brasileira? Porra, velho. Sim. Não entendeu? Dá. Cara, é opinião, mano. É opinião, exatamente. Nós três aqui, nós vamos ter 5 álbuns diferentes, nós apontar 5 agora. E amanhã já vai ser outro. E amanhã 5. Muda. E eu vou dizer pra ti, pá, eu curto esse que tu falou aí pra caralho. Mas aí se esse outro eu não curto. Mas tu não precisa ficar dizendo. Hoje um cara entrou e disse assim pra mim. Eu postei um disco lá do Jim Blossoms, né? Uma banda lá, rock alternativo dos anos 90 lá. Aí o cara meteu assim, não gostei da música, não gostei do disco, não gostei da banda. Legal, mano, tu não precisa entrar aqui pra me dizer isso aí, cara, sabe? Porra, cara. Mas, cara, hoje a gente falou de internet e tal, mas hoje é muito assim, por que muitos desses, em todos os sentidos, em todas as áreas, seja na música, seja no esporte, no futebol, que é uma coisa que a gente acompanha muito. Como é que os caras têm o engajamento deles? É causando polêmica, entendeu? Tipo, o cara comenta, aí o cara termina o vídeo assim, quero saber a tua opinião nos comentários. Porra, ninguém quer saber a minha opinião nos comentários, velho. Entendeu? Eu vou estar só impulsionando o teu vídeo, meu. Tu não vai ler, isso chama-se call, né? Velho, entendeu? Cara, não interessa a tua opinião, entendeu? Não interessa a minha opinião. Porra, eu vou eu vou num perfil de um cara que é do influencer, eu detesto essa palavra, do influencer colorado. Eu sou gremista. Porra, o que eu tô fazendo lá, velho? Eu vou estar lá engajando o conteúdo do cara, falando do Inter, brabo com o Inter. Sim. Aí eu vou lá, vou dar uma risada, vou comentar, entendeu? Sim. Daí vem um monte de colorado comentando, aí vira uma briga. Porra, velho, não faz sentido nenhum, meu, sabe? Isso é internet hoje em dia, não adianta. Total, velho. Aí, sei lá, aparece o Regis Tadeu falando mal de um álbum que eu adoro. Porra, meu, entendeu? Dane-se o Regis Tadeu, sabe? O cara, mó tiozinho lá, que é de outro tempo, o cara tem um outro gosto musical, tem outras referências. Por que eu vou me doer, vou ficar brabo, sentido, achando que o que eu gosto é ruim só porque ele não gosta, sabe? Porra, não faz sentido sabe nenhum. Que às vezes isso tudo é uma questão também de visualizar o julgamento do outro ou não, né? Mas às vezes aparece no meu calendário, vamos dizer assim, porque eu costumo postar aniversários, né, de álbuns, né? E às vezes aparecem álbuns para mim que eu quero, que eu tenho, né? E que, pô, muito pop, muito... Mas, cara, foda-se, entendeu? Eu não tô nem aí. Se é Madonna, se eu tenho a Madonna, ela tá de aniversário e eu quero postar o disco da Madonna, eu vou postar, cara. Entendeu? Vai ter nicho, vai ser nichado. Hoje eu postei New Order. Cara, bombou New Order. Eletrônico dos anos 80. Maravilhoso, aquele duplo Substance. Foi o Substance, né? Fez aniversário. 1982, 1987. Sonzeira. Então, não tô nem aí pro cara do heavy metal, pro cara do nu metal. Vou postar, não. Daqui uns dias, acho que...
entendeu? O cara fica bitolado no estilo, não consegue evoluir, né? Não. Entendeu? Ele fica só nisso aí, né? Tipo, eu conheço pessoas assim, tudo bem, quando você vai falar, por exemplo, cara, hoje eu tô ouvindo... E na semana eu tô ouvindo bastante Strokes, tô ouvindo bastante o Maglore, né, cara? Que é uma banda brasileira, que lançou um disco que tá muito legal. Cara, eu não vi ainda. Você cita que vai ouvir Maglore, os caras... que pataquada, que não sei o que, entendeu, cara? Meu, tem cara que tá até hoje esperando Metallica lançar o Master of Puppets de novo, entendeu? Tem, velho. Eu conheço vários. Vai ouvir Motley Crue, né, cara? Eu conheço vários, entendeu? Tipo isso. Uma coisa que, só pra gente voltar ao assunto aqui, vamos voltar que nós saímos um pouco. Mas a internet, cara, em 2001, como você falou, que já tinha a banda larga surgindo e tudo mais, né, cara, acho que também foi um fator positivo pra banda aí, porque vou falar por mim, né, cara, eu tinha mídia física, mas logo em 2002 aí, quando eu comecei meu programa na rádio, eu não tinha como levar a mídia física, né, cara, lógico que eu comecei, não sei se o pessoal de casa, vocês vão lembrar, mas para fazer a parte do comercial que tinha que largar, era tudo no MD, o MDzinho, assim, não sei se chegaram a pegar isso aí. E tinha que trocar e fazer aqui, e a mesa era uma mesa analógica, tinha lá o CD que você podia largar, mas nessa época já tinha o computador, mano. Aqui eu tenho... isso aí, meu, cara. Aqui ainda, ó. Entendeu? E aí você... É isso aí, cara. E aí o que acontecia? Você tinha um monitor, aquele monitor branco, né, cara? De tubo ainda. E tinha dois, né? Eram dois monitores assim, mas já tinha MP3. Então, tipo, pra mim fazer o meu programa, cara, eu já tinha... Nossa. Eu baixava muita coisa pela internet, entendeu? Depois veio isso aqui, ó. Foi isso aí. Isso aí o iPod, né? Legal. Já tive esse aí também. Eu tenho vários aqui, galera. Eu usei muito. Eu dou aula, né? Então eu dava as minhas aulas de bike, coisa. Esse aqui é o primeiro que eu tive, ó. É o 2. Legal, cara. Irado demais. Cara, eu tenho uma galera que tá começando a ouvir música de novo offline, né, cara? Claro. Tá rolando. É, muito irado. Isso é muito bom, irado. isso é bom, isso é muito bom. Isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso. É bom porque o disco, vamos falar de Visita, né? O disco ele foi concebido de uma maneira. A gente já falou aqui, enfim, que as músicas estão naquela sequência por um motivo. Então, você pegar e fazer esse processo, pegar um disco de vinil, um CD que seja, sentar e ouvir ele do começo ao fim, cara, é maravilhoso, entendeu? Então, uma pessoa que... Você tá voltando isso aí, cara, espero que voltem muito mais as pessoas. Total. Muito mais pessoas façam isso, né? Total. Imagina tu pegar um jovem hoje, ele pegar um The Wall do Pink Floyd e ouvir no aleatório. Botar no shuffle. Porra, não vai fazer sentido nenhum aquilo ali. Não. Nenhum, né, cara? Não, por mais que a maioria não entenda o que está sendo falado, mesmo assim, não há uma contextualização, né? Exatamente. De harmônica, de música, né? Não sei se eu estou falando bobagem, mas eu acho que... Não, total. Porque eu vi o filme, sei lá quantas vezes, do VHS ao Blu-ray. Não sei quantas vezes eu vi. Isso aí. Santa Maria, na época que eu estudei em Santa Maria, o VHS do The Wall, cara, meu Deus do céu. Como é louco essas bandas que... Pô, nós estamos falando de Pink Floyd, né? Mas, pô, eu com 37 anos tenho essa mesma experiência, né? Daquilo ali me impactar de uma forma absurda, que é a mesma do Marco, que é a mesma do Brody, né? E como a música, como as bandas boas, né? Os clássicos, eles atravessam as gerações, assim, cara, eu volto e meio, tô no ônibus, eu gosto muito de olhar o que as pessoas estão ouvindo, né? Então, se eu tô vendo a pessoa com um Spotify da vida aberto, eu tô sacando o que a pessoa tá ouvindo. E, cara, e não é raro eu ver ver molecada nova curtindo um Pink Floyd, cara, curtindo um Beatles, sabe? E eu falei, cara, nem tudo tá perdido. Né? Eu acho que eu ouso dizer que eu vi o filme antes de escutar o disco. Que irado. E ouvi falar antes do filme do que do disco. Porque o disco é de 78, mas o filme é de 80, né? 80. Né? Imagina. Porque eu lembro, assim, a minha primeira... A gente tá entrando em outra linha e tal, mas enfim.
Mas a primeira vez que eu ouvi falar do The Wall, o meu irmão, ele é um pouco mais velho que eu. Meu irmão tem 56. Eu tenho 52. Aí eu lembro que na época que começou a entrar o videocassete, não era todo mundo que tinha alguns bares na cidade que disponibilizavam o videocassete, então as pessoas ficavam lá assistindo um vídeo, um filme, e aí ele me relatou que foi ver um filme no bar Fornalha, em São Cepé, lá pelos idos de 85, 86, talvez, 85, e aí passaram o The Wall, e aí me impactou ele me relatando aquela cena que ele tira com a gilete a sobrancelha. Aquilo ali, aí eu queria ver o filme só para ver aquela cena, até mais lá no final, né? Então, só para ver aquilo. Era mais diferente. Mas voltando ali ao disco, tu falou uma coisa certa, eu acho que os caras colocaram as faixas de uma forma muito estratégica no álbum, né? E aí se tu pegar toda a expectativa criada, principalmente da mídia europeia, para o que eles iriam lançar em decorrência dos EPs que foram lançados em janeiro, primeiramente no Japão e depois acho que foi lançado na Austrália também, né? Se não me engano, o álbum foi lançado primeiro na Austrália e na Europa, depois foi lançado nos Estados Unidos. Mas se tu pegar a primeira faixa para um disco que prometia tudo que estavam esperando dele, para o novo, vamos dizer assim, a nova cara do rock, que vai ser a partir do que seria a partir do lançamento dele, e os caras começarem com a música que fala Is This It? Que é tipo, é isso mesmo? Isso. E aí tu olha assim, se tu pegar o início da música, começa ali com uma guitarrinha, um baixo, uma coisinha assim, ó, nada assim absurdo, uma coisa assim que tu já, de saída, já mostra assim, ó, nós somos isso aqui, cara. Nós somos simples. É quase rudimentar, né, cara? Exato, cara. É muito louco essa primeira faixa aí, para o contexto do álbum, para a estética da banda e do álbum. A primeira música é absurdamente... Eu lembro que quando eu comecei a tocar bateria, eu adolescente ali, cara, eu pegava o álbum, ficava ouvindo o álbum e tocava ele do início ao fim, velho. Porque era muito simples, velho. Era muito simples, entendeu? E aí, porra, qualquer idiota consegue tocar aquilo ali. Não tinha muito, nem chupou, né? Quase nada. Não tinha os tom-tom ali, não tinha muita coisa, né? Não tem. Praticamente é bumbo e caixa e timbal. Bumbo, caixa, bem simples, né? Bem simples, né? Abertura de chipô bem pouca também. Cara, é muito legal, porque a gente volta de novo, é uma coisa simples, bem feita. A primeira música é como se fosse uma declaração, assim, ó, esses são os princípios da banda. Então, tá aqui o nosso cartão de visita. É isso. As letras também é muito, muito fácil de entender, né? É um inglês bem simples de ser compreendido, assim. Sim. E aí, então, são letras bem simples, né? Falava sobre relacionamento, sexo. Super fácil compreensão. Começo, né? 20 anos, você vai falar sobre o quê? Apesar de ter uma parte mais séria, mas é relacionamento, sexo, tédio, né? A própria Barely Legal, né? Ele tem diz que é uma alfinetada no pai dele, né? Que saía com as supermodel, que é outro termo que o pai dele inventou. Supermodel foi o pai dele que inventou. E diz que ele saía com as meninas que ainda não eram maior de idade, então era barely legal, né? Tipo, mais ou menos, não é bem. Entendeu? E é incrível assim, ó, que eles já começam o álbum, né? Questionando, é isso mesmo? Tipo, é isso? E eles começam o álbum já mostrando assim, de cara, só não é supergrupo mainstream, é uma banda simples e bem tranquila. Garage Rock Revival. E nunca foi, né, cara? Nunca foi uma banda... até são caras que não tem essa pecha, esse rótulo de rockstar, popstar. Não. Nunca teve. Apesar de terem lançado os álbuns solos, né? O guitarrista e o vocalista, inclusive acho que eu tenho um CD do Julian. O Voids é muito bom, eu adoro o Voids.
mas não é nenhum é assim, tipo, mainstream ou tipo... Não são, cara. O Júlio é aquele cara meio blasé, assim, às vezes ele tá de mau humor, ele nem fala, não fala muito, né? Se ele tá de bom humor, é um cara super simpático, super atencioso e tal, né? Agora rolou toda essa comoção aí, a internet entrou em polvorosa com... Sim, ali com lançamento. Com o lançamento, aí no show a bandeira da Palestina, aí os discursos dele, a galera já ficou chocada com rock não pode ser político, e toda essa baboseira. E ele sempre foi um cara super de boa, assim, né, cara? Muita gente acha ele antipático, muita gente acha ele é um cara legal, enfim. Não dá pra rotular também, né? Eu acho que, porra, cara, é totalmente white people problem, né? O cara ser um rockstar. Mas às vezes é chato, entendeu? Porra, tu tá na rua, vem o cara, eu sou teu fã, não sei o quê. Todo dia. Cara, todo santo dia, mercado, entendeu? Né, Eu exatamente. sou um cara uma que pessoa hoje... normal, o cara vai estar de mau humor, o cara vai estar de saco cheio, o cara acordou com a unha encravada, sei lá, entendeu? Eu sou um cara que hoje eu faço o corre, né? Eu faço o corre para tentar autografar os discos, as coisas, os shows que eu vou, principalmente aqui em Porto Alegre e tal. Mas eu entendo perfeitamente. Não fico assim, não levo. Às vezes assim, bate um pouco, mas eu tento não levar pro coração, porque, cara, é uma merda. Tu não sabe o que o cara tá passando naquele dia. Não. Se tem problema de família ou não, às vezes o cara tá com um problema sério, mas tem que ir lá fazer o show, às vezes quer ficar quieto. Cara, é um ser humano. É gente como a gente, entendeu? E realmente, e nessa primeira música aí, que abre o álbum, que é a faixa título, eles questionam a própria fama, assim, eles questionam o que tá rolando no mundo, né, naquela época, mas eles questionam a fama, justamente por conta dessa questão mainstream aí, que era o que estava dominando na época, né? Então, depois a gente pode ir falando de uma faixa e de outra? Sim, claro, eu ia perguntar agora o seguinte, cara, nesse disco aí, um disco que, sei lá, é um disco que praticamente com 11 faixas e 35 minutos, então não é um disco cansativo. Eu acho que é assim que o disco tem que ser feito. E sem fillers, né? Não tem filler nenhum, sem filler, E no máximo 40 minutos, assim, se passar de 35, 36, 37, o disco já começa a ficar cansativo. Tu vê, tu tem 11 faixas aí, 35 minutos tu ouve que, cara, passa o tempo que tu nem vê. Esse álbum aí também, assim como lá nos anos 70, Ramones, talvez o Television não, mas o Ramones sim, deixou claro que, olha só, eu posso fazer uma música de 2 minutos e tá tudo bem. Sim. E esse álbum, ele mudou de novo o panorama. Ele mostrou para essa geração que estava vindo ali, que estava tocando, e como eu falei, eles existiriam igual, mas talvez eles não ganhariam o reconhecimento que eles ganharam, por conta que eles abriram precedentes. Ó, sim, tá liberado, pode tocar música de 2 minutos com guitarristas, né, rock de guitarra, como a gente falou. Bons guitarristas, inclusive, né? O trabalho de guitarra dos dois aí. Que não tem e também que não tem um trabalho definido, né? Não tem um easy straddling no ritmo e o slash no solo. Não era assim. Não era assim. Eram guitarras que meio que se acompanhavam ali, não era uma coisa de solo. O solo era curto, não era e outra coisa também que dá bem pra ver nesse disco aí, deles, é tipo, aqui tem o refrão, aqui tem que ter o solo. Não tem isso aí. Não tem uma obrigatoriedade do solo em determinados pontos. Tu vê nitidamente que isso é bem sucinto, assim, são solos curtos, solos bem simples, nada, de novo, virtuoso. Não tem. Eles foram uma banda super... Desde o início, eles sempre foram uma banda super democrática no quesito de divisão ali, de composições e tal. É uma banda que trampava, entendeu? Os caras trampavam, Tipo assim, ninguém tinha um super talento, mas ao mesmo tempo tava todo mundo carregando o piano ali, entendeu? Fazendo uma coisa coesa, bem feita, precisa, correta, entendeu? Inclusive ponto... depois deu até briga futuramente, né? Ali já do First Impressions of Earth ali, já começou a dar umas rixas ali, porque, cara, era tudo igual, era tipo assim, todo mundo ganhava igual, inclusive o empresário, né? Que é o Ryan Gentle, né?
que era o booker da casa de shows da primeira casa de shows lá que eles tocavam em Manhattan, o cara participava dos lucros igual na banda, aí depois eles meio que começaram a ficar, né, já desgostosos com isso, aí depois começou as drogas, o Albert começou a cair de cabeça nas drogas e tal, a banda começou a ficar ali já, a partir de 2006 ali, começou a ficar um clima bem pesado entre eles e tal, né, cara? Muito em função dessas brigas. De mainstream. Velho, e aí o que acontecia? Tanto que eles começaram a cada vez mais aparecer menos, começaram a aparecer menos, né? E aí lançavam sons e tal, e depois teve as brigas com a gravadora, porque quando eles assinaram com a RCA, eles tinham 5 álbuns pra fazer, né? E aí, porra, 5 álbuns é álbum pra caramba, né, bicho? E aí, tanto que depois, quando veio o Come Down Machine ali, já é um álbum que eu não gostei tanto, tem músicas bem massa, já tava suando mais Voids ali, né? Qual que é a capa dele? O Come Down Machine é aquela capa vermelha, que eles só colocam RCA, Strokes, Come sim, Down claro. Machine. Eu gosto desse álbum aí. Eu lembro que eu adoro esse álbum, eu acho o álbum super bom. Tem umas 2, 3 ali que eu lembro que eu gostava bastante. Eu gosto de toda a discografia dos Strokes. Eu acho que eu não comparo nenhum dos álbuns. Eu acho que todo artista ele tem o direito de experimentar e fazer o que ele quiser. Eu acho que cabe ao fã entender o que a banda tá querendo fazer no momento. Pode gostar mais de uma boa visão. Tudo bem. A obra é dele, a arte é dele. Exato, e cara. Ainda mais eles que eram despretensiosos em relação ao mainstream, essa questão aí de serem taxados disso ou daquilo. Né? Eu acho que nem esse último lançamento, cara, eu adorei esse álbum, entendeu? Eu adorei o álbum, eu achei incrível, assim, porque o próprio Julian, ele sempre quis ter a liberdade de fazer o que ele quisesse, entendeu? E aí, cara, se vendeu, se não vendeu, tá tudo bem, eu tô fazendo o meu trampo aqui, tô fazendo o som que eu gosto. Tudo bem, né? E tá tudo bem, cara, entendeu? A galera falando agora do autotune, virou uma questão aí, né? E, cara, o Julian usa efeitos na voz desde os 12 segundos do primeiro álbum, entendeu? Exato. Ele tá experimentando coisas diferentes, velho. A gente já passou ali, o rap já superou, né, o autotune. Tem ótimos álbuns de rap feito com muito uso do autotune, o Kanye West usou muito, o próprio Frank Ocean, né, cara, é um cara que canta muito e usa muito autotune também. Eu acho que é uma ferramenta que, se tu sabe usar, é incrível. E o Julian não precisa provar nada pra ninguém, ele é um baita de um frontman, ele é um vocalista super bom, assim, super correto. Eu queria falar sobre isso aí também. Eu acho que nesse contexto aí da estética da banda, eu acho que ele conseguiu também colocar isso de não ser um frontman que tá à frente da banda, ele faz parte da banda, ele é tipo... Isso. Joga o jogo. Faz sentido isso pra vocês? Total. Eles falavam, né, que o Strokes, os próprios caras comentavam que o Strokes tinha um ditador, que era o Julian, mas era uma democracia ao mesmo tempo, porque todo mundo participava, mas o Julian sempre dava cara, vamos por essa ideia aqui, final, tem essa referência aqui. Ele era um cara que tinha mais as referências, ele dava a banda comprava, entendeu? Exatamente. Ele dava o norte, mas ele era um cara que ele nunca quis ser, assim, se mostrar como o líder da banda, ou a banda tem o seu representante, precisa, né, e ele é o Julian. Não. Acho que ele não precisou, né? Quando precisasse se mostrar por alguma coisa, ele saiu. Deu um tempo na banda e montou um projeto solo e, tipo... Foi fazer os trampos dele, né, cara? Fazer os trampos dele, exatamente. E eu acho massa que, tipo, eles não criam... É uma banda que não cria muita expectativa, né? Eles vão lá, só lançam um som, vamos lançar um álbum. Cara, como assim? O Strokes vai lançar um álbum, sabe? E, cara, esse álbum aí, eu não tava esperando. Quando começou ali a surgir, falei, cara, os caras vão lançar um álbum. Quando é que foi o último deles? O último foi da pandemia, né? 2020. Aí com a capa amarela riscada lá. Aquela capa azul com amarelo lá, tudo riscado. Que é um álbum muito bom. Esse álbum eu vi na pandemia, assim, ó, bizarro. Ele tem uma capa diferente. Uma capa diferente. E agora esse último álbum deles, que é o Reality Awaits. Cara, álbum muito bom. Cara, ouve. Assim, ele tá usando o autotune, né? E aí gerou a polêmica do autotune. Porra. Sim.
O cara tá usando efeito na voz. Porra, como assim tá usando efeito na voz, meu? O cara sempre usou efeito na voz. E sempre mandou muito bem ao vivo, entendeu? Sim. Tem apresentações deles, as últimas apresentações deles ao vivo. Cara, é incrível, velho. Cantando muito. As apresentações na época um pouquinho antes da pandemia, ali, do New Abnormal, né? Que é esse último álbum da pandemia, antes desse que eles lançaram esse ano. Apresentações deles cantam. Cara, o vocal do Julian tá incrível, velho. Tá incrível. Ele canta muito, velho. Ele canta muito. Ele vai do grave pro drive, sim, ele usa os agudos. No estilo e na estética dele. Total. Ele usa os recursos digitais e os efeitos em cima do talento da voz que ele já tem, entendeu? Isso aí. Exato. Faixas preferidas do disco. Qual é a sua ou as suas, Afonso Scherer? Putz, velho. Eu vou colocar... Cara, ela começa na primeira e termina na última, diga. Cara, assim, desde Is This It até ali New York City Cops, que são as 9 músicas, são impecáveis, assim, é uma na sequência da outra que são foda demais, assim, mas se eu tivesse que escolher 3, eu colocaria Hard to Explain, eu acho que é uma das minhas favoritas deles. Eu gosto muito de Barely Legal, e aí eu vou colocar, eu acho que... Eu gosto muito de Someday, cara. Eu gosto muito de Someday porque eu acho que é uma música comercialmente impecável. Simples e comercialmente impecável. Foi um single, né? Também tocou pra caramba. Tocou muito, velho. Muito. Não tem Last Night também, cara, eu tomei O Last Night eu tomei um chá de cansaço, porque eu tinha uma banda que a gente tocava meio direto, assim, na região aqui, cara. A gente era residente de uma casa aqui. Cara, não tem empresa. Não tocasse Last Night, parecia que faltava alguma coisa aí. E Someday não tem empresa de telefonia móvel que não tenha usado essa música para fazer propaganda né? em algum momento dos anos 2000. E as suas, Marco? Cara, eu assim, eu sempre fui meio... Eu gosto dos hits. Sempre gostei de banda, dependendo da banda. Sempre curti hits, mas também curto aquela música mais obscura. Mas eu acho que as minhas 3 são Soma, Last Night e Someday. Eu acho que são, para mim, as 3 mais legais do álbum. Mas aí eu nem tô avaliando o que ela fala, o contexto dela. Eu tô avaliando o que o meu ouvido sente e o que eu sinto quando eu ouço. E, tipo, quando eu botava no meu iPod ali, essas aí, quando eu botava em algumas playlists lá para sair para pedalar e tal, essas aí estavam. As outras não estavam, mas as outras entravam no contexto. No carro eu escuto. No carro eu boto para rodar lá e escuto. Entendeu? Belas escolhas. Eu gosto de Soma, eu acho que é uma música legal, né? Eu também. Aí depois que eu escutei, eu fui atrás de referências dela. E fala, ela é uma droga, né? A Soma é uma droga baseado num livro, não lembro o nome do autor. E aí esse livro falava de uma droga que, cara, se tu for avaliar, é o que rola hoje na nossa sociedade, né? De certa forma. Droga para te manter alienado e controlado, vamos dizer assim. Total. Então, drogas socialmente aceitáveis. Aceitáveis, legalizadas. Aí, né? Drogas que não precisam ser drogas, eu quero dizer, entendeu? Então, tipo, a gente pode fazer uma analogia com o que acontece no Brasil, no mundo, na política, enfim, nesse contexto. E Someday realmente é uma música muito legal. E Last Night, cara, ela é perfeita, assim, né? Tipo, na questão de... Ela tem uma guitarra forte no início, ela tem uma preparação para o refrão, ela tem um refrão que é top. Então, cara, pra mim é o som do... E que tava no EP lançado no Japão, lá, inicialmente. Eu acho que é a assinatura, né? É a assinatura da banda Last Night, né? É a música, assinatura, assim. Tipo Starway to Heaven dos caras, tá ligado? Smoke on the Water. Eu acho que no conceito de reconhecimento, ó,
tu reconhecer. De quem é essa música? Strokes. Nesse contexto, sim. Mas eu acho que, talvez eu acho que nesse contexto de que o que apresenta a banda, representa a banda, é o conceito que a banda trouxe naquela época, eu acho que uma que tu falou, acho que Hard to Explain é a que... Hard to Explain, Hard to Explain, eu acho que é uma música que define mais a questão da banda, do conceito da banda, assim, sabe? Da sonoridade, a bateria, aquela bateria quase que eletrônica, né? Uhum. Bem marcadinha. Eletrônica sem ser eletrônica, né? Isso é muito Exato, muito, o cara canta ali meio despretensioso, né? Parece que cantando e tentando se organizar, uma coisa meio... eu gosto dessa música por esse contexto, mas ela não tá na minha top 3. Ela é a que define pra mim a banda. A melhor. Os discos. Cara, Soma, pra mim, esse riffzinho assim é maravilhoso. É massa. Uhum. Eu gosto dela bastante, assim, cara. Tem um breakzinho eu gosto do que é lado B, né, cara? Eu gosto um pouco mais do lado B. Eu fico com Barely Legal também, por todo o contexto, né, cara? Mas Alone Together também eu curto pra caramba, cara. Muito Together boa. eu acho muito massa a música. Cara, New York City Cops ela começa com, parece aquela bateria do Wonders, né? Parece só o comecinho, né? Dela já entra no... New York City Cops eu acho que é a mais punk do álbum, né? Total, cara. Eu acho que é a mais punk, assim, e em alguns momentos tu vê até uma guitarra ali, um baixo, uma linha de baixo meio Ramones, meio daqueles primeiros discos, assim, né? Então, e a outra tua, Brody? Então, essas três aí. Soma, Barely Legal e Alone Together. Barely Legal. Eu te cortei, Marco. Não, nós quase completamos o álbum com as nossas 9 escolhas. Velho, porque que nem eu falei ali, velho, da primeira, de Is This It até New York City Cops, cara, é uma sequência da outra, assim, que, cara, só vai melhorando, velho, só vai melhorando. Esse álbum é um álbum... Oi? Pode falar. Não, é um álbum que, cara, tu não... Eu coloco ele do início ao fim, e quando ele acaba eu boto ele de novo, e assim eu vou indo, cara. Sabe aquele álbum que tu escuta o disco, o álbum, né, da banda, e aí depois tu vai ouvir uma coletânea ou uma outra playlist que ela tá, e aí tu escuta a música e tu escuta a música e ela termina e tu espera já aquela música que vem depois, mas ela não vem porque é uma coletânea. Exatamente. Assim, eu vou te dar um exemplo. Tem uma música que o Raimundos regravou do Ramones, e que quando termina a música eles colocam a introdução de Surfing Bird, porque é o que viria na sequência. Eu acho que Éramos 4? Little Ramona, não é? Ou é do Éramos 4? É do Éramos 4, né? E aí termina a música e já vem When Everybody's né? Então, tipo, é basicamente isso. Então, tu escuta tanto o disco na ordem, que quando tu coloca numa coletânea ou numa playlist, já espera a próxima música, tu já espera o acorde inicial e não vem, porque já entra outra música. Bem isso aí. Esse álbum é desse estilo aí. Total. É isso aí, cara. 25 anos depois, a gente tá aqui falando sobre a estreia do Strokes, um disco que foi revolucionário, assim, em certos aspectos e tudo mais. Com certeza foi. E é um disco, cara, sei lá. Mas é aquilo que eu sempre falo, se você por acaso não conhece disco, cara, né? Tipo, acho que é impossível a galera não conhecer. Mas se você não teve esse prazer aí, cara, esse momento, você ouvir o disco do começo ao fim, faça esse exercício, cara. Porque como eu falei, um disco curtinho, disco bem legal, cara. E claro, aqui a gente não quer se aprofundar muito e contar assim um monte de coisa. A gente quer e muito menos os donos da verdade, né? Os donos da exatamente, verdade. Cara. A gente não é... Tem bastante a gente recebe bastante, pancada aqui também. Pode ser. Ninguém é dono da verdade. É isso aí. É isso. Nesse meio tem muita gente que se acha dono da verdade. A gente sabe disso, mas tá tudo certo. Né? Tem uns comentários que a gente releva. Mas enfim. E, cara, muito legal estar aqui hoje, digo assim, você tá ouvindo agora de manhã, mas tá gravando de noite, né? Mas nesse momento aqui, trocando essa ideia com esse pessoal aí,
com o Afonso, que já é da casa, e, pô, prazerzaço ter o Marco Leis aqui. Sigam o perfil dele lá no Instagram, cara, My Life on Wax, que é bem legal. Já morreu por dentro, com teu sapatênis marrom. E tu ainda tá esperando o Use Your Illusion, o Black Album. Por favor, pesquise, se informe, deixa a galera nova fazer música do jeito que eles quiserem, com o efeito que eles quiserem, com a estética que eles quiserem, e pare de cagar a regra. É isso aí. Ponto final, né, Afonso? Abraço. Obrigado a todo mundo que participou e, ó, lembrando, todas as terças-feiras, 8 horas da manhã, no canal do YouTube e também no seu agregador de streaming favorito, tá? Se você estiver ouvindo aí pelo Spotify, pelo Deezer, sei lá, lembra de dar 5 estrelinhas e deixa seu comentário aí, cara. Quanto mais você puder ajudar, fortalece a nossa comunidade, tá bom? Chuva de likes. Chuva de likes. Semana que vem a gente... Uma honra, meus amigos. Tamo junto. A gente se encontra no próximo episódio. Valeu. Falamos. Abraço. Aí, ó.